Você falando agora, eu me lembrei de um luto que eu nunca tinha pensado. E eu vi falar dele num livro. Agora eu não me lembro em qual livro que foi. Mas é o luto de uma amante, né? Então, assim, tenho lá o homem, a mulher, marido e mulher, e esse homem, sei lá, tem uma amante. E esse homem morre. Essa amante, ela não tem direito nenhum ao luto. Porque, né? Perante tudo aí, ela tá errada, ela não tem direito de sofrer, é ela que fez tudo errado, enfim. Mas é uma pessoa que vai estar em luto. Então é muito Sim. interessante porque eu de verdade, assim, nunca tinha pensado nesse luto. E Uhum. eu me dei conta fazendo essa leitura. Então é isso. Quando é um pet, por exemplo, né, que você estava falando, o pet morre, a pessoa fala assim, ah, compra outro. Mas não é Sim. compra outro, né? Existe, não é só aquele objeto, existe tudo o que significou aquele objeto para a pessoa, em que momento que chegou, o que aconteceu no decorrer da vida da pessoa. Então não Sim. é só A gente está simplesmente falando compra outro. sobre investimento de energia naquilo, né? A mãe que perde a criança enquanto está grávida, o quanto de amor e de afeto e de libido que ela investe naquela gravidez ou na relação com aquele animal, pensando na dinâmica da amante também, né? Que, enfim, Uhum. a gente está falando de lutos, várias das músicas de sofrência vão falar disso, né? Que falam que elas não têm. Acho que tem até uma que fala amante não tem lar, uma coisa assim. Elas não têm direito nem a ter um espaço, que dirá viver o luto de uma relação, né? Então, eu Sim. acho que vale a gente olhar para isso também, para os lutos que não são validados e que as pessoas às vezes ficam até sem jeito de falar, mas é importante a gente lembrar que onde tem esses lutos, a gente precisa ter escuta. Uma das coisas, não tem receita, eu acho que a gente, na psicanálise, não tem receita pronta para nada, né? Mas se a gente pudesse dar alguma dica, eu acho que é basicamente oferecer escuta. Porque a partir da escuta, essa pessoa se sente validada nessa dor. Não é tentar falar do tipo, não, vai passar daqui a pouco passa e tal. Às vezes só sentar e oferecer escuta. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer quando a gente não sabe o que fazer, né? Sim. E aí eu acho que tem acho que uma última questão assim para a gente colocar e já ir para o final, né? Caminhando para o final. Sim. Algumas pessoas, isso eu já escutei na clínica, quando perde alguém, quando algum parente, enfim, morre, ela quer ficar falando demais da pessoa. Aí aquela coisa de ficar vendo foto, de ficar, né? Hoje a gente tem muita questão do celular, então eu tenho áudio da pessoa, eu tenho vídeo, eu fico ali, né, olhando aquilo muitas vezes. E aí, para um paciente, uma vez eu perguntei, mas o que que seria tudo isso para você, de ficar revivendo isso? E aí essa pessoa me disse, eu tenho medo de esquecer dessa pessoa que partiu, né? Então, assim, para cada pessoa é uma coisa, né? Para uns eles estão olhando ali realmente porque sente saudade, porque quer ver. E eu tive essa pessoa que ela falou, não, eu tenho medo de esquecer da existência dessa pessoa, tenho medo de esquecer da voz, tenho medo de esquecer que ela existiu. Então eu ficava ali naquele processo tentando manter. Mas isso está na gente, né? De qualquer forma, a gente nunca vai esquecer. É óbvio que com o passar do tempo a gente vai esquecendo os detalhes do dia a dia, mas a pessoa, o que significou a pessoa para a gente nunca esquece, né? E aí acho que eu tenho duas perguntinhas aqui para a gente pensar e uma frase aqui para a gente finalizar, se a Natasha não tiver nada mais para falar. Se supera luto? Acho que isso é algo para a gente deixar aí em suspenso. É igual para todo mundo? Acho que a gente falou aqui um pouquinho, né, que não é. Mas para a gente pensar em né, o que que é isso para mim? Será que eu supero? Será que eu não supero? Será que o meu vai ser igual ao da Natasha? Né? E até mesmo das mesmas pessoas. Vamos supor, se eu perdi meu pai, a Natasha perdeu o pai. O que que foi perder o pai para mim? O que que foi perder o pai para a Natasha? Então, Sim. assim, parentesco não indica nada, pessoa não indica nada, né? Perder um pet, para mim eu posso pensar, ai, ainda bem, não vou ter mais que cuidar desse cachorro. Para a Natasha pode ser, nossa, era tudo que era a minha companhia, era quem ficava comigo em casa todo dia, então eu perdi a minha companhia. Então, assim, vamos pensar um pouquinho nisso daí, porque acho que não é igual para todo mundo.
E aí acho que eu quero finalizar lendo um pedacinho aqui para vocês. É uma frase que diz assim: a psicanálise não busca curar o luto, mas acompanhar sua elaboração, respeitando seu tempo e singularidades. Alguns lutos são feridas que cicatrizam, outros viram parte de quem somos. A psicanálise não apressa a dor, ela acolhe o silêncio, o vazio e o tempo de cada um. O luto precisa ser acolhido, não acelerado. O amor que sentimos não morre com quem se vai. Ele se transforma em memória, presença e cuidado. Eu achei isso muito lindo. E eu acho que é isso, assim, depois desse fechamento que a Keller trouxe, eu não teria nada mais a acrescentar. Mas é isso, então, gente. A gente em breve já grava outros vídeos, a gente já tem alguns temas já listados. Se tiver algum comentário, alguma dúvida sobre esse tema do luto, se quiser sugerir algum, manda uma mensagem para a gente, tá bom? Então, um beijo. Muito obrigada, Keller, por esse desafio. A Obrigada, gente está indo muito bem nos vídeos, eu acho. É muito obrigada, desafiador, mas a Natasha. gente está encarando. É um assunto que a gente gosta muito de falar, né? E acho que tem muitos livros, eu tenho até mais livros aqui do meu lado que eu podia ter mostrado, mas enfim, né? Nós não queremos também ficar com vídeos muito extensos. E se alguém quiser entrar em contato com a gente ou pedir que a gente fale mais sobre algum dos estágios, né, que a gente falou, só mandar aí pra gente, tá bom? Obrigada e até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau.